Oi pessoal, tudo bem? Estou de volta e hoje eu falo de um dos capítulos mais horríveis e longos da história da humanidade. Eu falo do livro Escravidão, do autor Laurentino Gomes, que expõe a realidade da exploração de africanos na construção do país em que vivemos hoje. O livro Escravidão começa com o primeiro leilão de cativos em Portugal em 1444 e vai até a morte de Zumbi dos Palmares em 1625. Analisando toda essa obra sensacional, ela não pode ser apenas encarada como um livro que conta detalhes de todos esses horrores que esse povo sofreu, mas ela diz muito sobre o Brasil que somos hoje. 300 anos de escravidão, de acordo com os relatos oficiais, de 1550 até 1888, já se passaram 132 anos da abolição da escravidão, que não foi o suficiente para superar todos esses preconceitos que acompanhamos diariamente. Primeiro ponto. Durante a leitura do livro, vocês vão ler bastante a palavra quilombo. Ou vocês devem ter ouvido também essa palavra bastante na escola, nos livros de história. Quilombo era o esconderijos, para quem não sabe, o esconderijo no meio do mato, onde muitos fugiram para escapar das torturas. Entrando na história. Saíram da África cerca de 12 milhões e meio de pessoas, de seres humanos, vendido como mercadoria. Eram todos marcados, eles chegavam no Brasil com marca de ferro quente, marcados na pele, todos os registros de quem eram os proprietários anteriores. Cada marca de ferro indicava quantos proprietários aquele escravo teve. Então, 3 marcas de ferro eram 3 proprietários naquele escravo anterior. Alguém de vocês já se queimou, só para vocês terem uma ideia, alguém de vocês já se queimou com ferro? Só de encostar o ferro na pele, você sabe como dói. Imagina marcar com ferro, esquentar o ferro e marcar na pele. Como era sofrido tudo isso. Tanto que na capa do livro, a palavra escravidão, ela está escrito em ranhura, que é uma alusão de como ficava a pele dos escravos depois de ser marcado com ferro quente. Só na América chegaram 10 milhões 700 mil pessoas, seres humanos, sendo que 1 milhão e 800 mil morreram na travessia do Oceano Atlântico. Inclusive, o próprio autor cita que eram tantos corpos jogados no mar que chegou até mudar a rota marítima dos tubarões, por onde o navio passava. No navio eles morriam de rebelião, os escravos que não aceitavam sair de suas terras de origem pulavam no mar, o exército da época ficava o tempo todo a postos como se fosse uma penitenciária em alto mar. Tem uma parte em que o Laurentino diz o seguinte, analisem para vocês entenderem. Essa história é contada normalmente por homens brancos, com base em documentos de homens brancos. O que ele quis dizer com essa frase? A história é contada pelo olhar branco, existe relatório de capitães de navio negreiro, médicos que estavam nos navios, depoimentos de viajantes europeus, documentos de padres jesuítas relatando os horrores, missionários do padre Antônio Vieira, as expedições enviadas contra Zumbi dos Palmares, as expedições para combater o quilombo. As fontes são sempre fontes brancas, mas a história é sempre uma história negra. É importante também ressaltar que antes dos escravos saírem da África e chegar ao Brasil, durante os 2 primeiros séculos, os portugueses que já estavam aqui, tentaram de todas as formas escravizar os índios que aqui já estavam também. Então o Brasil matou em média mais de 1 milhão de indígenas até a chegada da corte de Dom João em 1808. Naquele período teve tantas doenças que até então eram doenças apenas de homem branco, muitas invasões de terras indígenas. Então, quando alguém me fala, temos que fazer demarcação de terras indígenas, eu digo, não, temos que fazer demarcação de terras para nós, porque os índios já estavam aqui quando os portugueses aqui aportaram. Isso aqui tudo é deles, nós que somos os invasores de toda essa terra. Voltando. O Laurentino diz o seguinte, logo no início do livro, uma parte extremamente importante. Existe um olhar negro, existe um olhar branco.
mas existe também um olhar atento no qual ele procura se enquadrar, porque é uma dor pela qual ele nunca passou, a dor de um homem negro. Porque ele nunca teve os antepassados transportados na barriga de um navio negreiro. Ou ele nunca foi alvo de preconceito como um adolescente negro que sai na rua e leva uma geral da polícia. Abre aspas. A escravidão não é assunto apenas de pessoas afrodescendentes. É assunto de todos nós brasileiros. Fecha aspas. O Ceará foi o primeiro estado no Brasil a abolir a escravidão, porque àquela altura já estava insustentável manter a escravidão no Brasil, até porque várias iniciativas questionavam a realidade da escravidão no Brasil, então estava insustentável naquele período. Tanto que em 1823, durante a elaboração da primeira constituinte no país, o deputado José Bonifácio Silva propôs a Carta Magna, que acabaria com a escravidão, mas não deu certo a ideia. E aí, para reconhecer a independência do Brasil, o Reino Unido impõe a eliminação do tráfico de escravos, que também não deu certo. E aí, mas o Brasil fez pouco caso nesse período todo. E aí, em 1845, o Reino Unido cria novamente uma lei que dá poder para aprisionar qualquer barco ou navio negreiro que estivesse navegando em águas internacionais. Logo em 1871, entra em vigor a Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre seria o seguinte: a norma estabelece que todos os filhos de escravos nascerão livres. A ideia era fazer uma abolição lenta e gradual. Então, todos os filhos de escravos que nasceram a partir daquela data seriam livres. E aí seria uma abolição lenta e gradual. Em 1885 é aprovado a Lei dos Sexagenários. O que seria a Lei dos Sexagenários? Que prevê que todos os escravos, assim que chegassem aos 60 anos de idade, eles obterão a liberdade. E aí, em maio de 1888, a Princesa Isabel assina definitivamente a Lei Áurea abolindo a escravidão no Brasil, que já estava totalmente insustentável. Então só precisava de um documento para oficializar a lei. Agora, lembrando de uma mulher muito importante que fez com que a escravidão fosse abolida 4 anos antes no Nordeste, antes mesmo da Lei Áurea ser assinada pela Princesa Isabel, em 1888, foi a Dandara. A Dandara foi uma líder do Quilombo, que inclusive ela foi homenageada no samba enredo da Escola de Samba Mangueira, em 2019, que fez uma releitura do Monumento às Bandeiras, aquele monumento que fica ali em frente ao Parque do Ibirapuera, feita pelo escultor Victor Becheré. Porque é o seguinte, quando a gente estuda na escola, os bandeirantes são reconhecidos como os heróis. E aí você analisa até que ponto alguém é herói, sendo que existia uma civilização. O que os bandeirantes faziam? Só para vocês entenderem. As expedições na época do Brasil Colônia, eles faziam a exploração do território, busca de riqueza na captura dos indígenas ou dos africanos escravizados. Ou seja, até que ponto os bandeirantes são considerados heróis pelo Brasil, sendo que apenas vieram para explorar nossas riquezas e escravizar os índios, é totalmente contraditório. A Dandara dos Palmares foi a esposa do Zumbi dos Palmares, o último líder do Quilombo dos Palmares, que foi o maior quilombo no período colonial. Ela era uma guerreira negra que lutava capoeira, lutava com homens. Não se sabe ao certo a origem da Dandara, se ela nasceu no Brasil ou se veio do continente africano. Mas ela chegou no Brasil ainda menina. Ela foi uma defensora dos direitos dos negros, dos quilombos, que era o lugar dos refúgios dos escravos, como eu disse anteriormente. Ela lutou totalmente contra o sistema da escravidão no Brasil, mas em 1694 ela se jogou em um penhasco logo após ser presa. Ela preferiu a morte do que voltar a ser escrava. Bom, esse livro é extremamente importante, ele é doloroso, dói ler ele, é horrível, mas eu falo que é importante para todo brasileiro. E eu falo que a escravidão sempre será um assunto de extrema relevância. Já falei demais por hoje, né? Então, chega.
Usem amarelo pela democracia. Beijo, fiquem com Deus.